Fala galera! Apesar do recente e impressionante sucesso de bilheteria de Duna, os nossos bons amigos em Hollywood estão enfrentando tempos difíceis. Como pode uma indústria tão gigante, tão influente, que sobreviveu a guerras, recessões, depressões, como é que pode essa indústria estar em queda livre do jeito que está hoje? Vamos falar disso agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não se esqueça de curtir e comentar, porque isso ajuda o YouTube a entregar o nosso vídeo para mais pessoas. Beleza? Feito o jabá então, bora pro trampo. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. O que pode ter começado como um desejo genuíno se transformou em uma grande busca por poder e fraude. Ao longo dos anos, Hollywood sempre teve seu posicionamento político predominantemente mais à esquerda, mas nunca tiveram a audácia de transformar a indústria do cinema num think tank planetário, alardeando a ideologia e sacrificando a qualidade da esmagadora maioria das suas produções. Pelo menos foi assim num passado não muito distante, pois nos últimos tempos estúdios, produtores, diretores e atores vêm se reunindo para tentar mudar o mundo para o que, na cabeça deles, é melhor. Eles só esquecem que, embora o discurso esquerdista seja lindo, de um mundo igualitário, utópico, ele não resiste a um mínimo que seja de escrutínio. O discurso esquerdista não passa disso. Um mero discurso, só retórica. Quando confrontado com argumentos minimamente sólidos ou com a própria realidade, a retórica vira um amontoado de frases feitas e gritos ensandecidos de fascistas, machitos, rachistas, doritos e outros. E quando, apesar de todos os argumentos contrários, conseguem implementar políticas de esquerda e as coisas começam a dar errado, a culpa nunca é de quem implementou, a culpa é de quem não apoia essas políticas. Foi assim que teve início a era de fazer do público o inimigo. Para piorar, eles acharam realmente que existia um público gigantesco para as porcarias que eles faziam. Só que esse público, apesar de existir, é muito, mas muito menor do que eles imaginavam ou precisavam. Foi assim que a gigante Hollywood se tornou a minúscula Hollywood Woke que a gente infelizmente conhece hoje em dia. Infelizmente, para eles, a realidade bateu e a gente sabe o que aconteceu depois. Quando viram que as pessoas não estavam gostando do que eles faziam, passaram a culpar a gente por não gostar do trabalho medonho que eles estavam fazendo. Isso levou à perda de credibilidade e à queda dos programas de premiação, como o Oscar, por exemplo, que a gente sabe que o Oscar é totalmente comprado, totalmente vendido. E o declínio dos talk shows noturnos, o declínio da TV aberta, sem esquecer que eles abandonaram os cinemas. Mas quando voltaram, no ano do fracasso de bilheteria, o Sindicato dos Roteiristas e o Sindicato dos Atores decidiram fazer uma greve de 6 meses. Tudo isso enquanto a bolha do streaming estourava, levando à inevitável retração que levou a demissões em massa. O problema atual é a introdução de regras segregacionistas como o DEI, levando a manchetes como o apocalipse do cinema que está por vir e a espiral da morte dos monopólios de Hollywood. Quer saber mais sobre isso? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima, que eu falo detalhadamente sobre o que é e como estão sendo implementadas as políticas DEI. O que uma indústria gigante cheia de corporações multinacionais pode fazer? Não é como se elas não tivessem tido tempo para resolver esses problemas nos últimos 6 ou 7 anos. Mas em vez disso decidiram que a culpa é do público e acharam que estava tudo ótimo. Agora vão ficar olhando profundamente para os seus umbigos. Isso levou até o New York Times a perguntar o quão ruim pode ficar para Hollywood. E eu respondo, bem ruim, mas bem ruim mesmo. A indústria, ainda se recuperando dos fechamentos pela pandemia, foi atingida por não uma, mas 2 greves que paralisaram a produção por 6 meses, onde os sindicatos caíram direto na armadilha dos produtores. Tudo isso está acontecendo enquanto a indústria parece perceber em uníssono que esses serviços de streaming, essas maravilhosas plataformas que iriam levar a cidade para o futuro como tapetes mágicos, talvez não sejam a panaceia, afinal de contas. E pairando sobre tudo isso, ainda tem a ameaça da inteligência artificial que afeta todas as partes humanas da cadeia criativa, desde os roteiristas que escrevem os scripts até os atores cujos rostos preenchem a tela e, teoricamente, os executivos de estúdio cujos empregos são pilotar sucessos. E sim, isso é uma preocupação muito real. Tyler Perry interrompeu a expansão de estúdio de 800 milhões de dólares, citando preocupações com a inteligência artificial aberta Sora,
que ele iria adicionar 12 estúdios de som, o que teria empregado muita gente. Tudo isso está atualmente indefinido e em espera por causa da Sora. Também me parece que alguns youtubers, uma grande parte do público de Hollywood, alguns executivos rebeldes e membros anônimos do WGA e do Sindicato dos Atores de Cinema alertaram que 2023 talvez não fosse o melhor momento para uma greve, e isso levaria a coisas como demissões em massa, projetos cancelados, recontratações gerais. Bom, o ano de 2023 foi um período de redução, diminuição, arquivamento, marginalização, recuo e precaução. E 2024 é o ano das consequências. A pura verdade é que, graças às greves, simplesmente não existem mais novos filmes, novas séries suficientes no pipeline para dar para a indústria o ano de boom que ela precisa desesperadamente. Todos esses são pontos muito bons, mas parece que ainda falta um. Para Hollywood vai levar muito mais do que um ano inteiro para que as linhas de fornecimento comecem a fluir novamente em capacidade total, e existem menos delas do que tinha antes. Só 5 das empresas de mídia legadas ainda operam como estúdios tradicionais, e uma delas, a Paramount, está à venda. Quanto a novos projetos, o lema sussurrante atual da indústria parece ser: apenas sobreviva até 2025. Ninguém está comprando, todos estão cortando custos, a cautela reina e os tempos de boom acabaram. Para falar a verdade, nós que acompanhamos essas notícias para trazer para vocês aqui nos nossos canais, principalmente na Liga Nerdola e na Liga dos Anões, a gente deveria ter visto isso chegando. Hollywood sobreviveu a guerras, recessões, depressões, impressões, uma guerra consigo mesmo sobre os comunistas que estavam infiltrando a indústria nos anos 50. Se não cuidar, parece que a única coisa que Hollywood não vai conseguir vencer vai ser o wokeísmo. É exatamente isso que está acontecendo no negócio de filmes agora. O sistema parece que está mais uma vez doente de si mesmo. A indústria tem se perguntado nos últimos 4 anos quando poderá voltar ao normal, e está se tornando cada vez mais claro que talvez isso não exista mais. Para esses grandes estúdios só existe o avanço para algo novo. A indústria está prestes a descobrir como isso pode acabar com ela. Infelizmente para Hollywood Woke, o verdadeiro despertar já começou. Ainda vai piorar muito antes de melhorar. Pode ter mais uma greve a caminho, parece que a galera das próteses e artesanatos já está marcando algo a respeito, mas as conversas ainda parecem estar nos estágios iniciais. Mesmo assim, o público, o eterno culpado pela incompetência dos estúdios, agora está conseguindo enxergar o que vinha sendo feito na indústria e, como reação, está diminuindo e, em alguns casos, parando de consumir material declaradamente woke. Isso está fazendo a receita dos estúdios despencar e acaba aumentando ainda mais a quantidade já absurda de problemas que essa gente tem que lidar no dia a dia. E aqui entra o meu mantra anti-woke. Quando a água começa a bater na bunda, o desespero começa. Além de todo o encolhimento, demissões, streaming principalmente sendo um fracasso, exceção da Netflix, parece que eu lembro de muita gente do meio alertando que isso aí ia acontecer. E adivinha? Aconteceu! Assim como a gente alertou sobre o que aconteceria quando os estúdios começaram a vandalizar e subverter todos os nossos amados personagens e propriedades intelectuais, como Senhor dos Anéis, Doctor Who, Star Trek, DC, Star Wars e Marvel. As coisas ficaram tão ruins que Bob Iger teve que reafirmar pela 5ª vez no último ano do calendário que a Disney vai se concentrar na qualidade em vez da quantidade. Mas ele admitiu que a Disney matou alguns projetos em meio à reestruturação do estúdio. Isso leva a gente para a parte da história em que a Hollywood Woke está quase além do ponto de retorno. Eu sempre acreditei que Hollywood poderia dar a volta por cima, mas eles simplesmente não quiseram, e agora, mesmo que quisessem, não poderiam, graças às suas políticas segregacionistas e antirracistas conhecidas como DEI, que essencialmente é uma sopa de teoria alfabética neomarxista que prioriza o ativismo sobre a narrativa, o que torna impossível fazer as duas coisas principais que a indústria precisa fazer: ser criativo e ganhar dinheiro. Acontece que isso tem algumas consequências, como a Disney tendo que admitir que se tornar woke danificou a marca no ano passado. Sim, a Disney admitiu que danificou a marca no ano passado, segundo o Post Millennium. A Disney anunciou que finalmente percebeu que estava fora de sintonia com seu público. Glória a Deus! Isso teve um profundo impacto nos lucros da empresa. Essa empresa disse que havia experimentado riscos relacionados ao desalinhamento com os gostos públicos e dos consumidores. Hollywood enfrentou muitos problemas no passado, mas a diversidade, equidade e inclusão trouxeram algo novo, pois levaram diretamente à guerra deles com o cliente pagante. Era muito menos arriscado para todos os estúdios e as corporações gigantes do Vale do Silício fazerem de você e de mim
o inimigo em vez de chamar atenção para os ativistas dentro dos seus próprios prédios. Esse é o problema gritante e a ferida mortal para uma indústria que a mídia corporativa tradicional, a mídia de acesso ou um historiador cultural escrevendo um artigo para o New York Times vai negar que exista. Agora, o público que você fez seu inimigo considerou por garantido e pensou que era descartável? Agora, esse público é a tua concorrência. Agora vocês todos estão em grandes apuros. É hora de vocês pararem para pensar. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.